Mais um dia. Diversas novas mensagens, notícias inéditas no café da manhã, e-mail confirmando reunião antes de sair de casa com a discografia do mundo no bolso. O smartphone chama o transporte, faz as compras da semana, paga as contas e transfere dinheiro. Entre uma coisa e outra, faz rápida chamada com a família distante. No escritório, os trabalhos e tarefas são nos computadores, em redes internas e externas, conectados a qualquer e a todos os lugares ao mesmo tempo. Não existem grandes distâncias. Robôs podem ser as mãos precisas de cirurgiões que operam de forma remota. Indústrias automatizadas são controladas com segurança a quilômetros de distância. E no campo, o agronegócio é um grande exemplo de produtividade associada ao desenvolvimento das telecomunicações. Durante o período da pandemia de Covid-19, quando o mundo parecia fechado, as telecomunicações mostraram ainda mais a sua essencialidade. Locais de trabalho foram rapidamente reinventados. Sem perdas de rendimento e sem queda de produção, muitos negócios vão mudar para sempre. A educação também se adaptou. Tecnologias e acesso à internet permitiram que crianças, jovens e professores mantivessem o cronograma de conteúdos e aulas. Para alívio dos pais, que contribuíram com o crescimento significativo do consumo de séries, filmes e programas por meio da TV aberta, por assinatura e dos serviços de streaming. A conectividade foi fundamental para manter os sistemas de saúde funcionando durante a pandemia, ajudando os profissionais de saúde e oferecendo acesso à informação que a população precisa para se proteger. Estar conectado nunca foi tão essencial. E por trás dessa conectividade, há uma gigantesca e complexa infraestrutura funcionando. Telefonia fixa e TV por assinatura cobrem 100% dos municípios do país. Já existem cerca de 225 milhões de conexões de telefonia móvel e as redes 4G estão em 5 mil cidades. 34 milhões de residências e empresas possuem banda larga fixa e as redes de fibra ótica conectam 70% dos municípios do país. Para tornar isso possível, o setor de telecomunicações investe a cada ano cerca de 30 bilhões de reais na ampliação da infraestrutura. Desde 1998, somando investimentos e outorgas, foram quase R$1 trilhão colocados no setor. O desafio maior é levar conectividade a toda a população brasileira. É uma missão urgente que passa por políticas públicas voltadas à transformação digital da sociedade. O mundo vive a revolução do 5G e da internet das coisas, e por aqui não será diferente. O setor de telecomunicações é a conexão do Brasil com o futuro. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao painel Telebrasil 2020. Esse é o nosso 8º workshop, em que a gente vai tratar do tema O que aprendemos com a pandemia, onde a gente vai poder discutir as consequências do cenário da pandemia e o processo de educação. Para participar dessa mesa, a gente vai ter o prazer de receber aqui o Conrado Leiras Matos, chefe do Departamento de Educação e Investimentos Sociais do BNDES. Conrado, bem-vindo e muito obrigada pela participação. Também contamos aqui com a... Boa tarde, Conrado. Boa tarde, Adriana. Obrigado. Contamos também aqui com a participação do Ricardo Muti, diretor da Cisco. Bem-vindo, Muti. Obrigado, boa tarde a todos. Satisfação. Também contamos aqui com a participação do Atílio Rulli, diretor da Huawei. Bem-vindo, Atílio. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Obrigado do convite. Obrigada, pessoal. E, enfim... Esse é um debate muito importante, não só pelo contexto que a gente está vivendo, não é só um debate urgente e presente, mas é um debate que vai trazer análise, perspectivas, e eu acho que fala de um dos temas mais importantes para
construção de uma sociedade, para o desenvolvimento como um todo. O desenvolvimento econômico, tecnológico, passam pela base educacional. Então, a gente correlacionar educação e desenvolvimento parece um ciclo que nunca vai acabar. Então, eu acho que esse debate ele é fundamental para a gente continuar girando essa roda, para fazer com que esse tema se retroalimente e se fortaleça. Então, acho que vamos começar primeiro ouvindo de vocês um pouco de cases, expertises, perspectivas que vocês podem dividir também com todo o público aqui do Painel Tele Brasil. Então, primeiramente, eu queria ouvir o Conrado. Conrado, 15 minutos para você fazer uma apresentação inicial para a nossa troca de ideias começar a circular. Obrigada. Obrigado, Daniela. Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiro, eu vou contextualizar um pouquinho aqui a atuação do BNDES nesse tema, né? O BNDES ele já incorporou a educação como uma das suas prioridades estratégicas desde 2017, na sua atuação, e um dos focos que foi definido para essa atuação foi justamente o uso da tecnologia na educação, conectividade. Então, desde 2017, 2018, o BNDES tem apoiado projetos, tem lançado iniciativas nesse tema, tá? A principal iniciativa que a gente atua, que eu gostaria de destacar aqui, vou colocar então aqui o slide, é a iniciativa BNDES Educação Conectada, que foi lançada em 2018. E acho que vai ser bem interessante compartilhar aqui com vocês tanto a nossa experiência com essa iniciativa, que já tem 2 anos, quanto o que a gente observou aí nesse período, né, nesse período de suspensão das aulas como consequência da pandemia, e quais desafios que a gente entende que vão ser chave aí para esse período que vai vir depois com a retomada das aulas e isso tudo der certo no pós-pandemia, né? Então, só para contextualizar a iniciativa, na verdade, a iniciativa BNDES Educação Conectada, ela está inserida num contexto mais amplo, que foi um programa que o MEC lançou no finalzinho de 2017, que é o Programa de Inovação Educação Conectada, que justamente ele tem como objetivo assegurar as condições para a inserção da tecnologia como ferramenta pedagógica para uso nas escolas públicas, né, de educação básica. O BNDES é um parceiro do MEC nesse programa, né? Ele tem aí algumas atribuições, como prestar apoio técnico e financeiro não reembolsável, participar aí da avaliação desse programa e trazer aí, articular o apoio integrado também de entidades privadas, de organizações da sociedade civil. Então, esse programa ele visa, né, o fomento, o uso de tecnologia como ferramenta pedagógica no Brasil inteiro. Mas a atuação do BNDES, o que é a iniciativa, né? A iniciativa que eu comentei, a iniciativa BNDES Educação Conectada. Então, em parceria com o MEC, né, e com outros parceiros privados, que a gente também celebrou outras parcerias com a Fundação Lema, com a Fundação Itaú Social, por exemplo, a gente está apoiando projetos de tecnologia para uso pedagógico, são projetos específicos que sirvam aí como um protótipo, um piloto desse programa no Brasil inteiro, tá? E com isso a gente consiga testar modelos mais efetivos de aquisição, de uso de tecnologia, de articulação entre os diferentes atores e possa promover a escalabilidade do programa, com mais efetividade, né, com mais potência, com mais impacto, né, nos resultados educacionais. E é importante aí observar, isso vai ser uma coisa que eu vou falar aqui durante a apresentação, que assim, o Brasil é um país muito diverso, muito heterogêneo, né, são realidades muito distintas. A gente observa, né, tem redes que você, às vezes, tem poucas dezenas de escolas, às vezes muito seriadas até, né, turmas muito seriadas, com mais de uma série na mesma turma, enquanto outras redes, você às vezes tem centenas de escolas com diferentes, naquelas mesmas escolas com diferentes etapas de ensino. Então, são situações muito diferentes. Então, é importante, quando a gente está pensando na política pública, né, em como vai ser essa política de uso de tecnologia, a gente pensar que essa política tem que observar aí os desafios que existem em diferentes realidades do país, tá? Então, justamente, essa iniciativa, ela apoia aqui, só que uma visão geral, com recursos não reembolsáveis do BNDES, com as parcerias, como comentei, a gente está buscando mais parcerias também, mas apoia 6 projetos, você vê, como pode observar aí, de norte a sul do Brasil, em diferentes municípios, são todos 11 redes municipais, 6 redes estaduais, totalizando quase 400 escolas e mais de 160 mil alunos, né? Os projetos são executados pelos estados em parceria com os municípios, é importante destacar também,
A gente acha que essas parcerias, as soluções vão vir dos arranjos colaborativos dos estados que têm mais capacidade de execução, capacidade orçamentária, em parceria com os municípios. Pois bem, os projetos, então, iniciaram no início de 2018, 4 daqueles projetos, outros projetos estão iniciando ainda esse ano, totalizando os 6, e a gente percebeu, né, que a tecnologia já era uma ferramenta entendida pela comunidade escolar, uma ferramenta que poderia ser usada como uma forma de contribuir para como reforçar as práticas pedagógicas do processo de ensino-aprendizagem. Com o cenário da pandemia, né, com o cenário de suspensão das aulas, o que ficou claro, né, que o uso da tecnologia veio para o centro de debate da comunidade escolar. Né? Isso ficou claro. Acho que todo mundo está vivendo aí, talvez, sua experiência pessoal, na família, e está vendo como que o uso do ensino remoto, né, a gente já está indo aí para 6 meses de suspensão das aulas, o uso do ensino remoto está sendo importante para, de alguma forma, mitigar e reduzir os efeitos da suspensão das aulas e também, né, uma coisa muito importante, para manter esse vínculo entre os estudantes e as escolas num período tão longo. Né? As experiências internacionais mostram que sim, que a tecnologia é uma ferramenta muito importante em situações como essa. Né? Certamente a situação da Covid, da pandemia, ela é inédita, mas se buscar na literatura internacional, você vai observar que em outras causas, cenários de desastre ambiental, você já teve situações parecidas em alguns países. E sempre a tecnologia como uma ferramenta importante em situações assim. Então, o uso da tecnologia veio mais para o centro do debate da comunidade escolar. Certamente, num cenário de retorno das aulas, vai estar reforçado aí, as iniciativas de incorporação da tecnologia vão continuar nessa discussão. E o grau de disposição para a incorporação dessas ferramentas certamente vai aumentar bastante. Só que o que é importante falar, né? O uso da tecnologia num cenário de retorno às aulas, ele vai exigir o desenvolvimento de muitas outras competências, de práticas, que vão ser diferentes do que foi feito agora num cenário emergencial de suspensão das aulas. Né? Então, certamente, vão ter que ser soluções muito mais estruturadas e que combinem o ensino presencial, que ainda que certamente tem um lugar, que é a questão central, né, com a ferramenta, a tecnologia, como um fator aí que contribua para uma maior potência, maior efetividade do ensino. Isso vai ter que ser feito com um conjunto de ferramentas tecnológicas diferentes. Isso foi uma outra coisa observada aí na pandemia, né? A forma de chegar aos estudantes, como comentei, num país tão diverso, foi numa combinação de ferramentas tecnológicas, de soluções digitais, de televisão, diferentes soluções de conectividade, de aplicativos, de dispositivos. Então, certamente, a gente vai ter que continuar observando esses diferentes conjuntos de ferramentas para desenhar as melhores soluções. E aí, observando, né, que ainda é um desafio muito grande, isso a gente tem observado na iniciativa, que as escolas enfrentam uma dificuldade muito grande da conectividade, né, da disponibilidade das ferramentas, e mesmo quando elas têm as ferramentas, de como incorporar isso no cotidiano, na rotina escolar. Muitas vezes a conexão existe na escola, os equipamentos existem, mas eles não são usados de uma forma mais efetiva. Né? E aí a gente vai exatamente para onde, o que a gente destaca aí como questões centrais a serem observadas. A primeira coisa, né, o uso da tecnologia, então, ele observa diferentes dimensões, né? A conexão, os equipamentos, o desenvolvimento das competências, os aspectos pedagógicos. Então, é importante que as soluções venham justamente da articulação dos diferentes atores, então, setor público e setor privado, setor público nas diferentes esferas. Como comentei, alguns municípios que são muito menores vão depender de uma articulação com os estados, com o apoio do governo federal, que já acontece, por exemplo, por meio do programa de inovação da educação conectada.
certamente essas necessidades vão se reforçar, essa necessidade de articulação. A tecnologia é uma coisa importante, que a incorporação da tecnologia passa a ser uma ferramenta de uso contínuo, de apoio contínuo. Acho que aí que está a maior efetividade, não é uma coisa efêmera, muito circunstancial, dentro do processo de aprendizagem, dentro das práticas pedagógicas. Isso possa realmente ser incorporado ao cotidiano. E as soluções sejam adaptáveis às realidades locais, né? Acho que eu já falei bastante disso. As diferentes dimensões que estão envolvidas, como falei, a conectividade, a conexão, mas é o equipamento, o desenvolvimento das competências dos profissionais envolvidos, todo o desenvolvimento da cultura digital, e também as soluções, né, de recursos educacionais, dos softwares, das ferramentas. E o último ponto que eu queria destacar, mas que vou mostrar mais um slide relacionado a isso, é o entendimento de que o uso da tecnologia ele tem que estar relacionado a um propósito educacional, pedagógico, desafios educacionais definidos, né? Então, não adianta disponibilizar a tecnologia, a conexão, o equipamento, sem saber a priori quais são os objetivos e quais serão as formas de incorporar aquilo dentro de sala de aula e como ferramenta ali à disposição do estudante. E acho que isso foi uma coisa que a gente observou bastante nesses projetos, como eu estava comentando. Esse aqui é o último slide. Que a rede, então, tem essa visão, né, de quais serão os desafios educacionais que serão priorizados e que podem ser endereçados com o apoio da tecnologia, né? Então, não é tecnologia num objetivo muito amplo de melhorar a qualidade do ensino, não é tecnologia num objetivo em si mesmo, é tecnologia relacionada realmente a um desafio ali que a rede tem, uma deficiência, que a rede tenha, tem que melhorar a alfabetização, reduzir aqui a evasão do ensino médio, alguma questão bem definida para que as soluções de tecnologia elas possam ser melhor desenhadas para atingir aquele desafio que foi identificado, né? E é isso que a gente está colocando aqui, né? A partir dessa visão dos desafios, entender quais são os problemas, as causas, identificar de que maneira a tecnologia vai ser incorporada ao cotidiano da sala de aula, as práticas pedagógicas que são mediadas por tecnologia, e aí com essas práticas pedagógicas, sim, identificar quais são as soluções mais adequadas, seja de desenvolvimento, quais competências devem ser desenvolvidas dos professores, quais softwares, né, os recursos, as tecnologias educacionais, os recursos educacionais digitais devem ser incorporados e qual é a infraestrutura mais adequada do ponto de vista de dispositivos, de equipamentos e a conectividade necessária. Tudo isso vai estar associado aí a capacidade de implementação de cada rede, né, aos recursos disponíveis, de investimentos, de custeio, que vão também dar um contorno aí para o desenho disso tudo, né. A gente acha que toda essas questões, elas, de certa forma, já estavam colocadas. O que a gente observa com a suspensão das aulas é que isso se acelera, né? Então, a gente vai observar mais disposição da comunidade escolar na implementação e, de alguma maneira, né, a gente vai poder também ter, talvez, alguns modelos que a gente poderia, de práticas pedagógicas, de forma de uso de tecnologia, que a gente vai desenvolver e que a gente desenvolveu nesse período e que poderão ser incorporados e aprimorados aí no cenário de retorno às aulas, tá? Essas são as minhas considerações, Daniela. Agradeço. Passo a palavra. Obrigado. Imagina, Conrado. Eu que agradeço. Eu acho que também a gente começa o debate, acho que em alto nível, e aí trazendo alguns pontos da sua conversa, até também para já começar a provocação para o Muti, que vai ser o nosso segundo apresentador aqui. Acho que quando a gente fala sobre um dos desafios que são postos, e como você falou, né, a situação atual da pandemia, ela provocou uma aceleração de... A Dani deu uma... Voltou. Voltei? Pronto, deu uma congelada, mas voltei.
Então, o que eu estava trazendo aqui é que acho que a fala final do Conrado, ele traz essa provocação para a gente, olhar para trás, olhando para frente, porque a gente já estava com esse fenômeno em curso, só que ele ganhou uma aceleração exógena, né? Não foi o que todo o processo pedagógico estava preparado, mas era uma questão, às vezes, muito necessária, que pesaria de mais tempo. A questão que agora é como foi necessário as escolas, pais, professores e os próprios alunos tiveram que se entender numa linguagem num momento muito rápido, mas tiveram que fazer acontecer. E eu acho que a sua fala e a do Atílio vão trazer um pouco de como também as soluções de tecnologia do lado das empresas facilitam e já estudam esse fenômeno para fazer a facilitação e a progressão, né, da qualidade da educação reforçada pelos meios digitais e pela tecnologia. Então, com essa primeira provocação, Muti, eu queria apresentar a sua fala e, enfim, te dar as boas-vindas. Uma boa apresentação. Obrigado, Daniela, obrigado, Conrado, obrigado, Atílio, por estar aqui compartilhando comigo esse momento. Primeiro, agradecer mesmo e dizer que é uma satisfação para nós aqui da Cisco estar aqui com vocês. O professor Conrado deu uma aula já isso da questão da dedicação que o BNDES vem fazendo, um trabalho espetacular nessa questão da educação, uma nova dinâmica, né, Conrado, e filosofia em relação a como você vai investir dinheiro público dentro de algo que realmente seja um propósito maior. No fim das contas, a gente busca aqui, acho que é anseio e visão de todos nós, né? Tecnologia só vale a pena se for para tocar o ser humano, né? Se for para trazer um bem-estar para as pessoas, né? Um dos grandes bases de desafio desse país é a educação. E um pouquinho disso eu comento aqui na minha apresentação, da qual eu compartilho agora com vocês. Conseguem ver aí? Perfeito. Então, tá bom. Eu queria só contextualizar um pouquinho do que o próprio Conrado agora já falou, mas tangibilizando isso na questão de números, né? A educação básica no Brasil, de acordo com a LDB, a Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional, ela é dividida em 3 etapas. Educação infantil, que vai de 0 a 5 anos, educação fundamental, do 1º ao 9º ano, e aí o ensino médio, do 1º ao 3º ano. Em relação a números, quando a gente fala desse potencial, a gente está dizendo aqui, conversando do potencial de 180 mil escolas, quase 2 milhões de professores, 90% dessa turma nas cidades, mais de 43 milhões de matrícula e 308 bilhões, aqui cita gastos, mas eu diria que são investimentos na área de educação, né? E aqui vai um ponto importante, né? 80%, mais de 80% dessas crianças, desses alunos, estão na rede pública. O futuro deste país está na melhoria da qualidade da educação pública. É lá onde a grande maioria de vocês se formou, é lá onde os nossos jovens, alunos e crianças desse país vão se formar. Daniela e time, eu estou fazendo aqui, uma avant-première. A Cisco recém completou 25 anos de país. E, neste último ano, lançou um programa que a gente chamou de Programa Brasil Mais Digital e Inclusivo, onde a companhia aporta investimentos locais, a corporação aporta investimentos locais aqui no Brasil, para que projetos que toquem a questão da digitalização do país possam ocorrer. Nós realizamos agora esse estudo que eu apresento aqui, uma pequena fração, por isso que eu falo de uma sessão de avant-première aqui para vocês, porque esse estudo vai ser lançado oficialmente amanhã pela Cisco, mas nós fizemos um trabalho a 4 mãos, entre aspas, 4 mãos, porque aqui é o envolvimento da Cisco e da Deloitte, consultoria Deloitte, mas por que eu falo que, entre aspas? Porque aqui tem um trabalho também de especialistas, profundos conhecedores em vários temas e várias áreas, inclusive da iniciativa pública, que também colaboraram e compartilharam um pouquinho do seu conhecimento. Esse estudo vai ser um estudo público, da qual a Cisco vai disponibilizar ao mercado. Só na área de educação, esse documento tem quase 100 páginas. Não dá para compartilhar 100 páginas aqui hoje, mas eu fiz um extrato dessas informações de modo que eu possa compartilhar com vocês. Dentro da Base Nacional Curricular, uma das 10 competências gerais trata da questão de tecnologia da informação e soluções de tecnologia da informação e comunicação como itens fundamentais na educação dos jovens, dos alunos. Isso para quê? Para disseminar informação, produzir novos conhecimentos, exercitar questões
de tomada de decisão, seja do ponto de vista de protagonismo daquele aluno, ou então do ponto de vista coletivo em relação àqueles alunos perante os seus colegas. Dentro dessa visão de dimensão, o Conrado já comentou um pouquinho do projeto Escolas Conectadas, que também tem um viés em cima dessas vertentes, mas a ideia é como você trazer dentro dessa visão uma infraestrutura tecnológica e segura, por óbvio, que dê essa possibilidade de conectividade, levar esse tipo de conhecimento até o aluno. Outro ponto fundamental nessa jornada digital na educação é a transformação, a formação de professores e gestores, o que a gente chama de alfabetização digital do professor. Tirar o professor daquela questão simplista, ou seja, que não é simplista, perdão da palavra, mas até porque eu sou filho de uma docente que gastou ou investiu mais de 40 anos da vida dela dando aula na escola pública do município de São Paulo. Então, sou filho de docente, por isso eu gosto tanto, me animo tanto o tema. E o terceiro ponto é a questão da revolução dos recursos digitais, a transformação do material pedagógico, né? Como é que você transforma um conteúdo de livro em algo diferente? Como é que você leva a educação, leva a informação, leva o aprendizado de forma diferente para o aluno? E daqui eu cito e vou falar um pouquinho mais sobre essas questões, esses 3 pontos, que são os pontos que eu chamo do tripé base na questão da educação do futuro. Bom, em relação à questão das questões de uso de tecnologia da informação antes da pandemia. Veja, apesar de existir uma discrepância em relação ao ensino público, a rede pública de ensino e a rede privada, na grande maioria das vezes, nas entrevistas que foram dispostas aqui, uma entrevista que foi feita pela Deloitte, creio que foi agora no último mês, com até 500 participantes. Mais de 50% das pessoas consultadas não utilizavam nenhum tipo de recurso tecnológico para tomada de ensino na sala de aula. Claro que isso é um pouco mais predominante até no ensino público, mas veja que esse tipo de utilização de material, de tecnologia para ensinamento não era algo também tão comum, mesmo no mercado de redes privadas de ensino, né? Em 30% das escolas urbanas, mais de 30% das escolas são urbanas, e hoje a média de que 40 alunos usam um equipamento de computador dentro das suas dependências, ou seja, dentro da sua escola. Olhando um pouquinho a questão da infraestrutura de internet, apesar de se haver conectividade, hoje a gente tem a questão da internet até de forma universalizada no país, a qualidade dessa internet muitas vezes ela não é suficiente. Por muito tempo a gente viu aí conectividade de 2 megabits chegando em cima de uma escola para alimentar uma escola inteira. Então, muitas vezes isso ficava muito restrito à área administrativa da escola ou até ao diretor, não muito mais que isso. Em alguns casos um pouco melhores, você via a disseminação daquela internet em laboratórios de informática. Veja que quando a gente traz a questão para a rede pública, em especial nas escolas municipais do país afora, essa conexão internet chegando de forma saudável, de forma produtiva na mão do aluno, ela é ainda menor. Outro ponto importante da pesquisa também, essa é uma pesquisa feita pela CETIC, é de que conforme a criança evolui, o jovem evolui dentro da sua cadeia disciplinar, ou seja, da 5ª série até o seu ensino médio, a utilização de tecnologia de ensino, ela vem crescendo. Então, de fato, conforme a criança vai se desenvolvendo, chega ali na idade média, o jovem, ele começa a utilizar mais do aparato tecnológico para consumo de informações e uso dessa tecnologia para o seu estudo. Um dos pontos importantes aqui em relação à parte de professores agora, e aí a questão do que a gente chama da alfabetização digital do professor, muitos dos professores, e esse estudo aqui é o estudo da própria CETIC, onde se fez a análise de como é feito o estudo, como é que é lecionado o estudo na parte de graduação ou capacitação contínua daquele professor no que tange a utilização de tecnologia da informação para
o docente dar a sua aula, utilizar aqueles recursos na sua aula. E veja, o apontamento deles é que tocaram aquilo de alguma forma, não profundamente, seja do ponto de vista da graduação ou até na capacitação contínua. Alguns citam que, na sua avaliação de capacitação contínua, fazem algum tipo, sim, de treinamento evolutivo para conhecimento de tecnologia da informação, onde somente 25% desse apoio é feito através da Secretaria de Educação e 20 e poucos por cento é feito através da própria direção da escola. Mas é interessante notar que em 93% dos professores consultados, eles autoafirmam que procuram por si só esse autodesenvolvimento na área de tecnologia de informação para prover um material pedagógico um pouco mais digital para os seus alunos. Bom, e por fim, na hora que a gente fala do material pedagógico, ou seja, os recursos educacionais digitais, a gente pode chamar de recurso digital toda a parte de plataforma, ou seja, documento digitalizado, áudio, vídeos, aulas gravadas, formas distintas de levar educação, como, por exemplo, uma educação imersiva, né? Imagina um aluno tendo que conhecer um território, um modelo de geografia, onde ele possa fazer uma aula imersiva usando óculos de imersão para tomar aquela aula. Então, essa é a questão que leva a visão de incentivar e construir novos modelos digitais. E, possivelmente, Daniela e pessoas que estão aqui nos assistindo, até pelas nossas relações e interações aqui durante a pandemia, talvez foi o maior desafio que todos sentiram. Até porque estabelecer essa comunicação foi até simples de certo ponto, obviamente desconsiderando as questões e problemáticas de qualidade de internet aqui, tá? Mas a Cisco colaborou, cedendo milhares de licenciamento, outras companhias também no mercado que têm esse tipo de soluções de colaboração forneceram licenciamento. Mas a questão é a estruturação na sua base para que aquele processo de educação pudesse chegar até a mão do jovem e do aluno, né? Em relação à questão das adoções de recursos digitais para escolas, quando a gente leva questões de critério socioeconômico, quando olhamos as escolas privadas, em essencial, da classe A e B, essas escolas apresentaram um uso moderado. Agora, quando a gente permeia escolas privadas ou públicas que atuam numa classe socioeconômica C e D, aí a adoção, o uso dessas tecnologias, ele é baixo ou muito baixo. Aqui ao lado direito, no item 2, mostra um pouquinho da infeliz realidade que nós vivemos no país, né? Quando a gente olha a região sul e sudeste, há um uso moderado. Em contrapartida, a vera problemática que nós vemos, principalmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, onde a possibilidade de uso disso, a disseminação desse tipo de solução e cultura tem sido menor, infelizmente, nas questões sociais também impactando essa questão das regionalidades. Bom, apesar dessa baixa penetração, você mesmo comentou um pouquinho antes da minha fala, Daniela, plataformas de ensino digital, ou seja, plataformas de LMS, que são plataformas que fazem toda essa parte de arcabouço de material pedagógico digital para provimento de educação, elas já existiam. Então, empresas de tecnologia como a própria Cisco, Microsoft, Google, Oracle, Moodle, que é uma plataforma open source, já dispunham disso. As EdTechs, né? Empresas de tecnologia com foco em educação, como a Explorer, o Maker, a Casa Cuca, e o próprio governo. O governo tem uma plataforma riquíssima, chamada plataforma MEC RECD, Recursos Educacionais Digitais. É uma plataforma riquíssima de conteúdo pedagógico que já existia anteriormente. Mas o que a gente notava é que, apesar disso existir, a aceleração disso ela não era suficiente. Então, de fato, Daniela, a questão da pandemia trouxe, sim, a aceleração. O meu líder aqui na Cisco, que é o presidente da Cisco, o Laércio, comenta que a gente tem feito avanços em 5 meses da qual nós não fizemos nos últimos 5 anos. E ele tem total razão nisso. É notório a visão. Eu, conversando com alguns secretários de educação, uma frase que eu escutei e me marcou muito Muti, não que isso não seja importante, porque vai ser, porque nós vamos passar por isso, mas por alguns meses nós deixamos de discutir construção de escola
física e passamos a discutir como é que a gente leva a educação de qualidade, seja por onde for, em qualquer lugar em que nosso aluno esteja. Bom, de fato, aqui a suspensão das aulas foi um dos grandes fatores do apagão do ensino nessa pandemia, né? Mas como já foi comentado pelo próprio Conrado, e eu já comentei aqui com vocês também, a questão da qualidade da internet, a qualidade da conexão e a falta de recursos tecnológicos do ponto de vista de arcabouço de material pedagógico digital foi um dos grandes fatores que também afetaram essa questão do apagão. Aqui, consultando os pais, também numa pesquisa da Deloitte, por qual motivo seu filho não tem participado de nenhum tipo de educação à distância, em 71% na rede pública, 57% na rede privada, dispuseram que a escola não ofereceu atividades à distância. E a outra grande porção falando que a internet não era de qualidade adequada para que aquela criança ou aquele jovem pudesse assistir às aulas. Então, o fator de infraestrutura, sim, ainda é uma questão que onera, fora a questão do planejamento, né? Que isso, obviamente, por questões da pandemia, pegou todos aqui de surpresa. Ainda assim, quando a gente olha um pouquinho a questão da utilização de ferramentas de educação à distância, né, ou ambientes virtuais de aprendizagem, quando a gente olha no âmbito municipal, e aqui olhando somente o ensino público, tá? 37% das escolas consultadas ou das secretarias municipais consultadas disseram que não tinham nenhum tipo de recurso digital para utilização. Em contrapartida, uma coisa interessante, em que 65% das secretarias estaduais de educação, por outro lado, disseram, não, eu tenho sim uma ferramenta virtual de aprendizado, seja ela qual for, e que citaram muito também a ferramenta da Google Classroom, como uma ferramenta muito utilizada e disseminada nessa questão da educação, da plataforma de educação digital. Uma coisa muito interessante, que ganhou destaque, inclusive, nessa pesquisa, e você vê que ela é citada em ambas as esferas, municipais e estadual, é a questão do Mac-Red, que é a plataforma digital de conteúdo digital de educação do Ministério da Educação, que hoje já oferece mais de 30 mil recursos educacionais digitais e foi feito em cooperação com a Secretaria de Educação dos estados e dos municípios. Então, há que se dizer também e se vangloriar o que nós estamos fazendo do ponto de vista prático, porque esses profissionais também, da noite para o dia, sofreram tanto quanto nós sofremos e estão tentando fazer alguma coisa diferente, melhor e levando a educação de alguma forma para as pessoas e para os alunos. Bom, e aí quando a gente entra na questão do EAD, e esse, sem dúvida nenhuma, a questão dessa pandemia, por mais negativa e dolorosa que ela é, porque trouxe muitas dores para muitas pessoas que perderam seus entes queridos, ela, do outro lado, trouxe uma questão de uma aceleração, sim, de forma crucial e que vai permear a questão da educação do futuro. E para isso, eu cito aqui 3 atores principais nessa questão: professores, pais e alunos. Eles são, sim, os atores principais nessa jornada. Aqui eu só vou pontuar algumas visões, porque, de fato, o estudo é muito longo, mas cito aqui no que tange a questão dos professores. Quando perguntado a eles, também numa pesquisa realizada pelo Instituto Península, quando perguntado a eles como é que eles se sentem, como é que eles gostariam de receber um treinamento, uma visão do ponto de vista do suporte ao EAD, a grande maioria confessa que tem sentido que a questão da infraestrutura e a questão do material pedagógico digital tem tomado uma relevância maior do que a gente chama da alfabetização digital dos professores, colocando em segundo plano a questão de suporte ao professor nas questões de EAD. Ora, o professor é item crucial e essencial nessa questão desse novo país, da educação transformada, da educação digital. Então, o grande pleito desses professores, de fato, é que se tenha maior percepção em levar uma forma, uma política, um treinamento especializado, dando suporte pedagógico a esses professores a levar o EAD em frente. E olha que coisa interessante, Daniela,
e todos que estão nos assistindo, um dos pontos importantes e interessantes que foram comentados aqui, em especial na iniciativa privada de educação. O que o mais professor sente falta é a falta de apoio psicológico e emocional. Veja, eu não sei se o professor de escola pública e municipal já está tão calejado, porque você vê que os números são um pouco menores, porque a percepção do ponto de vista de apoio no EAD é muito singular, nas 3 esferas, municipal, estadual e privada. Mas me espantou, de fato, que no ponto de vista psicológico e emocional, um grande pleito desse profissional educador é a questão do apoio psicológico e emocional que se faz necessário. Bom, perguntado também aos pais se após a pandemia se deveria continuar com o uso de tecnologias na parte de ensino, foi quase que unânime. Mais de 80% das pessoas pesquisadas, também mais pesquisas aqui da Deloitte, confirmaram que sim, a tecnologia é sim um grande aliado nas questões de educação. Todavia, ressaltam que algumas barreiras podem ser impeditivo para que isso aconteça. Voltamos à essência, a falta de equipamentos e qualidade necessária nas escolas, falta de planejamento pedagógico e falta de preparo dos professores. Então, é importante entender também que do lado de cá, para os pais que hoje não vivem um momento de home office ou homeschooling, né? Vivemos um momento de pandemia, porque é todo mundo dentro de casa e eu vejo, na grande maioria, as mães, né, se desdobrando para fazer de tudo. Mas o ponto é, a tecnologia da informação tem sido, sim, considerado por esses pais como um viés de transformação, melhorando a qualidade do ensino. E, por último, aqui, a questão dos alunos, né? Enfim, a grande maioria dos alunos, mesmo aqueles que não tiveram a possibilidade de utilizar ou frequentar EADs durante a pandemia, citam e dizem que, sim, aumentar o uso de tecnologia da informação é essencial na medida que os alunos evoluem e vão crescendo ao longo da sua carreira de aprendizado. Então, de fato, nas perspectivas tanto de pais, alunos e professores, a educação conectada, a educação digital, sim, é o futuro que deve ser, com seus devidos ajustes, continuada. E aqui eu finalizo meu pequeno extrato desse documento. E aqui um ponto da sua provocação também, viu, Daniela, e o que o Conrado já comentou também. Nós acreditamos aqui na Cisco que o modelo futuro é um modelo híbrido. É um modelo híbrido de educação presencial e ensino remoto, ou ensino à distância, ou ensino digital, com a incorporação, sim, de novas tecnologias. O que nós não podemos esquecer, até pela dimensão continental que nós temos nesse país, é que não há uma pílula boa para todo mundo. Não há um remédio que vai resolver a vida de todo mundo. O Conrado comentou sobre isso. Nós temos que, sim, tomar muito cuidado com o que a gente chama de exclusão digital. A universalização das tecnologias, internet, é essencial para que a gente consiga tocar todos os jovens e crianças desse país. A falta de capacitação dos professores, que vão precisar se reinventar nesse novo mundo, é algo que nós precisamos cuidar dos nossos professores, cuidar dos nossos docentes. E um outro ponto importante, que quando a gente leva a questão de conectividade, leva a questão de digital, não podemos esquecer da questão da segurança. Nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com o que a gente está levando e entregando na ponta para os nossos alunos, para as nossas crianças desse país. Então, um ponto importante aqui, e eu vou encerrar minha fala aqui com 5 pontos, que é a introdução dentro do currículo base de aulas avançadas de tecnologia, como robótica, programação, enfim, área de tecnologia de uma forma mais purista, implementação de um ensino online de forma híbrida com educação presencial, utilizando ferramentas síncronas ou assíncronas, como eu falei na parte de aulas gravadas através de plataformas de LMS, o uso frequente de tecnologias na sala de aula para questões como ferramentas de aprendizado. Falei aqui a parte de realidade aumentada, através de óculos de VR, por exemplo, introdução gradual de tecnologia à medida que a criança evolui nas suas etapas de ensino. Enfim, e o uso da tecnologia apenas como mediadora, sendo essencial a presença do professor
e do ambiente escolar. A formação e o contato com o professor é essencial, e mais essencial ainda, sim, é a presença do aluno com seus colegas, com seus amigos de classe, com sua turma. A questão da socialização, ela só acontece dessa forma, né? E isso, de forma alguma, a tecnologia nenhuma vai conseguir suprir. Vou usar aqui também do meu líder, que diz o seguinte: a tecnologia pode fazer tudo, menos dar um abraço na outra pessoa. Então, isso a gente não pode esquecer também. Assim eu encerro meu ponto aqui. Mais uma vez, obrigado pela Tele Brasil, estou à disposição. Passo para você, Daniela. Obrigada, Muti. Bastante informação. Acho que, em primeiro lugar, agradecer a Cisco por estar também trazendo em primeira mão dados para a gente. Eu acho que a gente conseguir ter oportunidade de sempre dar informações inéditas e reflexões inéditas, eu acho que traz para a gente cada vez mais peso para as discussões setoriais. Telecom está em tudo, né? A gente tenta, às vezes, trazer a nossa discussão para realmente todos os fóruns. Então, quanto mais a gente vê que os nossos players estão esforçados em se avançar cada vez mais no pensamento e que esses nossos fóruns possam ser realmente esse lugar para reflexão e para trazer cada vez mais novos dados, novas ideias e influenciar a sociedade ao redor, acho que a gente fez o nosso papel. E aí, Muti, eu também vou fazer mais ou menos a mesma brincadeira, provocar um pouco o Atílio com base na sua fala. E acho que quando você falou em ensino híbrido, talvez seja uma terminologia para muita gente nova, mas é o desafio que vem sido colocado há muito tempo de trazer a disrupção da educação por meio das tecnologias. Então, nos dados também que você traz, você coloca bastante como a gente já tem um desafio histórico, né, que tem sido colocado por conta das necessidades de uma política pública para trazer uma maior simetria entre os alunos de classe mais alta, hoje mais ligados ao ensino privado, aos alunos de regiões mais carentes e de camadas mais carentes da sociedade que dependem do ensino público. Então, a gente tem desafios de infraestrutura e a gente tem muitos desafios para o olhar da disrupção e das parcerias público-privadas para que a gente consiga fazer esse incentivo. Então, voltando também à sua fala, a gente falar na educação do futuro no presente, acho que faz ainda mais relevante, Atílio, ouvir um pouco dos desafios e dos projetos da Huawei no sentido da educação e do oferecimento de conectividade e infraestrutura. Então, queria muito te ouvir, também abro a palavra para você, agradecendo a oportunidade e também parabenizando essas provocações que Conrado e Muti deixaram aqui para a tua fala. Ok, obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Boa tarde, Muti. Boa tarde, Conrado. Parabéns pela apresentação de vocês aí. Realmente, o tema é fantástico, o tema é assim, instigante. É um dos pontos mais importantes do país e de todos os países, a questão da educação. E eu tive uma aula agora com meus dois colegas aqui, então, falando em educação, acabei de ter uma aula com eles. Preparei uma pequena apresentação, Daniela, no seguinte sentido: contextualizar um pouco, que o Conrado falou bastante. A conectividade, eu acho que foi falado várias vezes, né? Acho que é a palavra que mais foi falada agora, até agora nesse painel. Então, sem dúvida, tem todo o contexto pedagógico, mas a conectividade hoje é uma utility tão importante quanto água, luz, saneamento, enfim. Hoje a conectividade ela permeia esse desenvolvimento. E nessa ideia da questão de conectividade, basicamente o que eu trouxe aqui para todos os senhores ouvintes é falar um pouco da questão, contextualizar a Huawei Brasil, Huawei Mundo, e alguns cases que nós julgamos interessantes e várias ações que a Huawei tem feito no Brasil e no mundo, principalmente nesse momento dessa digitalização, né, dessa transformação digital acelerada por esse nosso novo momento que vivemos. Ela foi antecipada. Então, basicamente, o que nós gostaríamos de compartilhar com vocês a Huawei hoje, ela é a 6ª empresa mais inovadora do mundo, reconhecida em 2020 pelo Boston Consulting Group. Ela tem presença em 170 países. O Brasil foi o 2º país que a Huawei montou estrutura fora do headquarter. Contextualizando um pouco, né, da Huawei Brasil, nós somos contemporâneos, aí 3 anos mais novos que o Muti, temos 22 anos de Brasil.
um orgulho de ter colaborado com muitas iniciativas, com várias verticais, 2 unidades Fabris no Brasil, uma em São Paulo e uma em Manaus, e com muitas contribuições, principalmente nesse segmento de educação. Mas indo direto ao ponto da questão da conectividade, o Brasil ele tem um crescimento exponencial na conectividade como um todo, seja na quantidade de usuários de internet no Brasil, que nós em 2020 atingimos 140 milhões de usuários, e também usuários de banda larga fixa, que é um crescimento muito grande, também exponencial. Atingimos 33 milhões de usuários de banda larga fixa, e ao longo até dessas últimas terças-feiras no painel Telebrasil, os presidentes das operadoras afirmaram, em média, que nesses últimos 6 meses, né, o período do novo normal, o uso de dados e o volume de dados trafegados nas redes das operadoras cresceu em 40%. É um número extremamente alto, muito significativo, e prova também que o Brasil tem uma infraestrutura de conectividade robusta. É óbvio que temos muito que fazer ainda, mas com esse crescimento em 40% do uso de dados em média de todas as operadoras, principalmente com o uso dessa tecnologia de uma forma mais massiva, seja o EAD que foi falado, seja todas as reuniões virtuais, os painéis, as lives, o uso intensivo também até para a questão de entretenimento, nós temos esses números extremamente significativos. Aqui tem alguns dados, né? Interessante que cada um está mostrando uma visão de impactos da pandemia, né? O mapa do Banco Mundial e da Unesco aponta que 91% de total de estudantes do mundo, ou seja, 1,5 bilhões de estudantes foram afetados por todo esse modelo que nós estamos vivendo. E do lado direito nós temos uma visão do fechamento das escolas no nosso mapa global. Na realidade brasileira, né, foi até já comentado sobre o EAD, né, aqui nós temos uma pesquisa que tem várias fontes, Datafolha, IBGE, enfim, ainda com toda essa conectividade forte, robusta e as redes sólidas, nós temos hoje 30% de famílias sem acesso à internet, nós temos 46% dos alunos que acessam a internet apenas pelo celular, ou seja, normalmente por banda larga móvel ou então nas suas redes Wi-Fi, e a média de alunos que receberam educação básica via EAD nesse novo período chega perto dos 80%. Ou seja, é uma transformação que nós estamos passando, mas ela não é uma transformação temporária, é uma transformação, como você mesmo falou, Daniela, é uma questão híbrida, né? Todo o mundo, seja o lado acadêmico, seja o lado que fornece infraestrutura, vai estar se adaptando para criar esse modelo híbrido. Nem tudo vai ser virtual e nem tudo vai ser também de uma maneira presencial como era antes. Existem vários aprendizados que mostram, até de produtividade, enfim, que esse balanceamento vai ser bastante interessante. Algumas iniciativas da Huawei nesse período, no mundo, nós ampliamos drasticamente a capacidade de parceria com academias e institutos no mundo, com mais de 900 instituições de ensino nas mais diversas frentes de cooperação. No Brasil não é diferente, foi muito falado da rede pública, nós só em 2020 criamos mais de 20 novas parcerias, principalmente com institutos federais e universidades públicas, para facilitar e fomentar a questão da capacitação. Hoje nós estamos com essas parcerias em 13 estados, esse número é crescente a toda semana. Então, essas iniciativas de colaboração, de parceria da iniciativa privada com instituições de ensino, também têm sido muito mais rapidamente feitas, são mais rapidamente feitas, isso não só
pela Huawei, a maioria das grandes instituições tem feito esse tipo de trabalho. Nós trabalhamos muito perto de todas essas associações e acompanhamos esse trabalho. Na Huawei, nós temos 3 grandes pilares nessa área de educação, né? Como foi falado, essa parte de intercâmbio, capacitação, criação de laboratório com as universidades, a capacitação de talentos. Nós temos uma previsão de treinamento de mais de 30 mil treinandos para os próximos 5 anos. Temos várias iniciativas em ICT Academy e, recentemente, nós lançamos vários programas online específicos sobre algumas tecnologias, nós chamamos de Huawei Open Class, com tecnologias bem inovadoras, né, como inteligência artificial, cloud, o próprio 5G, enfim, esse Huawei Open Class foi lançado há 2 semanas e é mais um modelo de programação segmentado para a nossa área de TIC, mas também é uma demanda muito grande. Eu comentei, Daniela, que nós temos alguns programas bem recentes sendo feitos no Brasil. Um deles é essa questão de educação remota, colaboração com escolas públicas e com institutos. Nesse ponto, nós temos um número significativo já feito vamos chamar nessa primeira onda, que vai atingir mais de 6 mil alunos. Mas tem 2 projetos bem interessantes que eu gosto. Agora vem as questões de case propriamente dito. Agora, em 2020, nós iniciamos um projeto de capacitação dos Neném. Não sei se todo mundo conhece a terminologia, mas o Neném, reconhecido pelo Ministério da Cidadania, é aquele segmento que nem trabalha nem estuda. E eu vou citar um pouquinho mais sobre o projeto dos Neném. Um outro projeto que eu vou dar um destaque bastante interessante, voltado para a educação, é um projeto que chama-se Story Sign. Na questão... Desculpa. Na questão dos Neném, nós começamos essa capacitação com base numa pesquisa de mercado, e principalmente essa capacitação, essa educação focada com base em empregabilidade. As grandes operadoras e os ISPs têm uma demanda muito grande de instaladores de fibra, então esse programa especificamente visa a empregabilidade de um segmento muito específico da nossa sociedade e que gera um retorno muito grande porque a demanda é muito alta. O segundo projeto, que esse projeto me fez aprender muito ao longo dos últimos meses, é um projeto que chama-se Story Sign. É um projeto que a Huawei já lançou em 14 países. O Brasil não é um país que por acaso nós escolhemos também para ser o país que nós estamos lançando. Amanhã será o lançamento oficial, o pré-lançamento oficial do projeto Story Sign no Brasil. É o 15º país, a 15ª língua que esse projeto será lançado. O lançamento em si, amanhã, como eu disse, é o pré-lançamento. Amanhã, coincidentemente, é o Dia Internacional da Linguagem de Sinais, estabelecido pela ONU em 2018. E esse projeto, especificamente, ele trata da inclusão dos deficientes auditivos na sua iniciação à leitura. Hoje o Brasil tem cerca de 10 milhões de deficientes auditivos, muitas dessas pessoas na faixa etária abaixo de 18 anos. Então, assim, é óbvio, esse aplicativo ele atinge a questão pré-escola, né, que é a iniciação à leitura. Então, é um projeto muito interessante que nós estamos desenvolvendo junto com a FENES, que é a Federação Nacional dos Surdos do Brasil, colaboração com outras iniciativas privadas e com entidades do governo federal. Então, esse projeto é um case bem interessante, muito focado em um segmento específico de educação no Brasil.
vou tomar liberdade aqui de fechar a minha tela e abrir novamente para passar um vídeo para vocês, que esse vídeo, ele... Opa. Só um minuto. Esse vídeo, ele conta bastante da nossa... bastante detalhes desse nosso projeto da Huawei no Brasil, principalmente focado como ele foi feito e como será lançado. Todo mundo podia entrar na festa. Bicho, fada, bruxa, cobra venenosa. Todos os seres da terra e do ar e da água. Menos gente. Poder proporcionar às crianças surdas o acesso a um mundo que até então eles não tinham, que é o mundo da leitura, da literatura infantil, é algo assim incrível, uma experiência muito enriquecedora. Can you just smile for me? See what I mean? O Story Sign é um projeto que visa ensinar crianças surdas a lerem. Ele junta as palavras da língua portuguesa, mostrando alguns correspondentes na língua de sinais, através do aplicativo. Na verdade, quando eu comecei a aprender a língua de sinais, eu nunca tinha pensado em atuar profissionalmente na área, em ser intérprete ou algo do tipo. Tudo aconteceu muito naturalmente, assim como foi esse trabalho, que o pessoal da Huawei procurou a Secretaria Nacional em busca de um intérprete, alguém que pudesse participar do projeto. Convidei o Eric. Começamos a discutir o processo de tradução. Então a gente ficou sabendo que viria até Londres para poder fazer a gravação. Hello guys. Good morning. Hey Gilson, nice to meet you. This is Eric. He is the deaf person who's helping me to do the translation. Quando eu era pequeno, a gente não teve esse tipo de aplicativo, essa tecnologia com um avatar sinalizando dessa forma, a gente não tinha ainda, né? E agora vai ser muito bom, porque as crianças vão ter acesso através do celular a um avatar sinalizando na língua deles, com cores, de uma forma bem visual, com piadas, uma forma muito divertida. Assim as crianças vão conseguir entrar no mundo imaginário, porque antigamente eles só tinham acesso às representações gráficas, né, aos desenhos. É um aprendizado muito bom. Acho que as crianças vão ficar muito felizes com o aplicativo. Recording, HMC. One first part. One recording. Yeah, all good. Thank you. All set. Action. The first time we saw children using the app, we actually took it to a deaf school in Bristol, and when the children first scanned the book and Star came and started signing the book, seeing their eyes light up and their enjoyment around it was really quite something I'll never actually forget. So StorySign exists now in 13 different languages, which is really, really exciting, with around 50 books across those 13 languages. So to add another 2 today for Brazil is really, really quite exciting. But I've heard there's about 6 million speakers of sign language or more in Brazil, and to be able to create something like this for children is really quite special. Eu, pessoalmente, me sinto privilegiado de poder participar desse projeto. Já deixou de ser um trabalho, né? Virou algo assim, uma paixão, uma coisa muito grande, muito maior que isso. Essa iniciativa da Huawei é incrível. Com esse vídeo eu antecipo o final da minha fala e deixo esse pré-lançamento desse projeto que para nós é muito orgulho, o Brasil fazer parte, uma inclusão digital muito específica e muito importante para o Brasil, principalmente para o número de pessoas que vão ser atingidas nesse segmento educacional. Então, Daniela, eu vou deixar esse espaço aí que nós temos, né, para o nosso debate, para as perguntas. Mais uma vez, obrigado, Telebrasil, pelo convite, e obrigado, Muti e Conrado, aí, pela aula de vocês aí. Estou à disposição agora das perguntas e do bate-papo.
Muito bacana, Ti. Acho que todos ficamos aqui com bastante informação e eu acho que, além de comemorar esse projeto que está sendo apresentado aqui pela Huawei, é muito importante a gente trazer também 2 pontos da sua fala também para motivarem também esse nosso debate. Incluir também, acho que a gente fecha um ciclo de diálogo com todos, quando você, Atílio, traz pontos super relevantes. Uma é a questão da inclusão educacional, porque a gente pensa em tecnologias não só em educação tradicional e novas tecnologias da educação tradicional, mas também em novas formas da educação se fazer para os públicos, até aqueles com maior dificuldade, mesmo no cenário tradicional. Então, quando a gente vê esse tipo de iniciativa que está sendo trazida, que se preocupa em globalizar realmente a educação, a gente vê como a tecnologia e a conectividade, que é a nossa palavra de ordem aqui nesse debate, elas realmente se colocam como fundamentais não só para um ambiente de exceção, como é o caso da pandemia ou de dados, mas também para você contemplar e maximizar a educação como um todo. E um outro ponto também super relevante é a gente também trazer não só para as esferas de educação básica, mas como a educação se transporta para o desenvolvimento econômico por meio da empregabilidade e do ensino técnico. Então, quando a gente fala de ensino superior e técnico, a gente também traz essa questão dos nenéns, que nem trabalham, mas também aquelas pessoas que precisam chegar a uma qualificação educacional não apenas para entrarem no mercado, mas voltarem ao mercado de trabalho e especialmente para alimentar setores que têm uma deficiência de mão de obra capacitada, que é o caso a gente aqui falando das TICs. Então, gente, muita informação, temos aqui 20 minutinhos para a gente fazer o nosso debate. Eu tenho uma discussão que perpassa um pouco a fala dos 3, então acho que também vou sugerir a gente responder nessa mesma ordem de fala, Conrado, Muti, Atílio, falando sobre a questão da relevância da discussão que a gente faz de políticas públicas governamentais, programas de incentivos estatais, dos bancos de fomento, dentro dessa questão da educação no novo normal. Como a gente vai ver pelos trabalhos colocados pelo BNDES, a relevância disso, mas o quão estratégico de fato vocês conseguem analisar essa participação do investimento estatal na educação e também das parcerias. Eu acho que aqui, enquanto Telebrasil, trazendo sempre a informação setorial, a gente discute aqui muito a questão de fundos setoriais, que eu acho que atinge de forma estratégica a questão da tributação do setor de telecomunicações. Então, a gente fala no caso do FUST, que é o fundo mais conhecido, em cerca de 25 bilhões que não são utilizados para a expansão das redes de telecomunicações nos últimos 20 anos. E aí tem um estudo recente do IPEA que fala que para a gente contemplar essas tecnologias de educação à distância seriam necessários mais de 3 bilhões, que pode parecer uma grande cifra, mas quando a gente fala também na tributação setorial, a gente consegue enxergar formas de alimentar esses recursos pela questão de fundos. É importante também trazer a questão do fomento que o BNDES faz competentemente, até citado pelas iniciativas, que você apresentou no início do workshop, dentro dessas parcerias que já são feitas com alguns estados e municípios. Então, queria primeiro ouvir de você como o BNDES já está enxergando no momento e também projetando para o futuro essas parcerias estratégicas e também uma palavrinha do Muti e do Atílio também nessa temática. Bom, Daniela, acho que do ponto de vista das parcerias, das soluções, eu acho que é importante o seguinte, é uma combinação de soluções, Eu acho que a combinação de funding é uma combinação de desenhos de soluções, então por isso eu acho que é importante a articulação dos parceiros. O que eu quero dizer com isso? Acho que tanto do ponto de vista do financiamento, é um investimento bastante vultuoso, Então acho que passa por soluções de financiamento, seja dos bancos de fomento, do BNDES, dos bancos de desenvolvimento, do orçamento público, de parcerias privadas, então tanto do ponto de vista de investimento, do financiamento, ou de fundos, como você citou muito bem, o FUST, que é uma discussão que está agora bastante relevante do alcance dos usos que o FUST pode ter nessa discussão legislativa que está acontecendo, Então, acho que do ponto de vista de financiamento, de investimento, é uma combinação de diferentes fontes, de diferentes soluções. De orçamento público, fundos, financiamento, Banco de Desenvolvimento, BNDES, com papel aí também importante. Do ponto de vista de desenho da solução, também acho que é uma articulação entre os diferentes atores, porque o que a gente observa, é que a gente está entrando num terreno bem novo, assim, para as secretarias, para as redes. É um terreno em que eles passam a adquirir
tecnologia, né, equipamentos. É diferente você comprar um equipamento para uso administrativo do equipamento para uso pedagógico. Então, é um outro conhecimento. Você passa a comprar a tecnologia educacional, né, o recurso educacional digital. Também são modelos de compra, modelos de aquisição diferentes. Você passa a ter que entrar também no tipo de formação, desenvolvimento das competências, de novas competências para os professores gestores. Então, isso aí também exige um conhecimento, uma expertise que tem que ser desenvolvida, e aí eu acho que a articulação, a participação de instituições especializadas no tema, do setor privado e as diferentes esferas do setor público são importantes aí para a definição dessas melhores soluções. Tá? Passo a palavra. Acho que a Dani está com um problema de conexão. Pode seguir você. Eu vou lá, então. Bom, eu acho que o Conrado já deu um panorama bem interessante nessa questão, né? O Fundeb também é outro fundo que é focado nessa questão justamente da universalização da parte do ensino. Tem uma questão que toca não somente as escolas, o aluno, mas também a questão dos profissionais da área de educação. É um fundo multibilionário também, distribuído para os estados, em especial focado nos estados, né, para a educação. Então, a gente tem visto aí algumas evoluções nessa questão. O próprio, por exemplo, o estado do Piauí acabou de receber um valor, inclusive de precatórios relacionados à parte do Fundeb, de volumes estrondosos, do Fundeb, que só podem ser utilizados com exclusividade para a educação. Então, acho que existe, sim, uma questão orçamentária de dinheiro de fomento em relação à educação no Brasil. Por óbvio que a questão da iniciativa privada, ela também passa a ser essencial, né? O Atílio comentou alguns programas que a Huawei tem feito, a Cisco também tem um programa chamado Networking Academy, que justamente foca ele naquele jovem do ensino médio que está indo para o mundo profissionalizante. A gente não pode se esquecer que esse país vamos botar entre aspas, privilegiou ou focou durante muitos anos o estudo universitário, né? Tanto que você tem N programas aí do próprio governo federal relacionados à parte de educação de ensino superior. E o que eu acredito que a gente está fazendo hoje, que essa turma nova, com o Conrado está fazendo hoje, é justamente voltar à visão da base. Como que a gente melhora essa base, né? Não necessariamente esse país precisa de universitários soltos por aí, desempregados, mas talvez especialistas, né? A visão do emprego do futuro, ela está muito focada na questão de como é que você leva uma educação diferenciada para esses alunos, principalmente no ensino médio ali, de forma que ele tenha uma especialização. Eu, Atílio, outros profissionais da área de tecnologia que aqui estão, vemos, por exemplo, hoje uma demanda estrondosa por cientistas de dados. E aqueles que nós temos aqui no Brasil estão indo embora. Eu, numa empresa anterior que eu trabalhava, eu perdi 2 profissionais para a Alemanha. 2 jovens super dinâmicos, inteligentes, terminando a faculdade, o mestrado na UNB, e foram embora, porque a demanda é global. Então, como é que a gente olha também a parte da iniciativa privada, buscando também uma melhoria na qualidade de ensino nesses jovens que estão ali no ensino médio, para transformá-los ou levar a eles a visão do emprego do futuro. Então, assim, é um mesclado, viu, Daniela, um pouco da iniciativa pública e também da privada, no fomento dessa questão da educação, levando a disseminação desse conhecimento e apoiando projetos como esse projeto, por exemplo, do BNDES, do próprio do MEC, do Escolas Conectadas e outros tantos desse país, de forma que a gente consiga melhorar, em essencial, o ensino básico desse país. Porque ali é onde está a visão do futuro e eu acho que todo mundo tem seu papel e pode contribuir nessa forma. Bacana, Muti. Atílio? Ok, Daniela, excelente colocação do tema, né? O Conrado bem lembrou, principalmente da questão do FUST, o Muti complementou com Fundeb, né? São 2 gigafundos que, bem utilizados, eles vão proporcionar melhorias significativas, principalmente na questão da educação. Queria parabenizar o Conrado na questão dos projetos e dos programas do BNDES. Nós deveríamos
ter mais iniciativas como essa, com instituições de fomento, como o BNDES, que nós temos nos estados e outras similares, mas esse é um exemplo, Conrado, que multiplicado ele também vai ter uma abrangência. Você mesmo começou falando que nós temos vários Brasis, né? Então nós precisamos ter fomentos nesses vários Brasis. Eu acho que, né, na questão, voltando a falar de conectividade, um ponto muito importante, hoje na parte da manhã, o ministro Fábio Faria comentou sobre a parte tributária do setor de telecom, né? A conectividade hoje no Brasil ela está onde está e tem muito o que fazer, mas as palavras do ministro foram: a cada R$100 investido em telecomunicações, R$55 são impostos. Então, assim, essa carga tributária por uma área tão importante, ela tem que ser reduzida. O Congresso já está fazendo todos os tipos de análise, temos uma reforma tributária em curso, mas eu queria agregar mais pontos, principalmente nas questões de investimentos educacionais, seja da parte de telecom, seja da parte de aplicativos ou até serviços. Essa carga tributária ela tem que cair muito para atingir mais pessoas, mais governos municipais, mais governos estaduais, mais iniciativa privada também, que também todo mundo tem seus bolsos finitos. Então, o que eu queria dizer é que essa carga tributária, principalmente para a educação, ela tinha que ser muito, muito mais baixa do que ela é hoje. O uso dos fundos vai ajudar, mas se nós reduzirmos a parte tributária, nós vamos estar investindo numa parte muito importante do crescimento do país, que é a infraestrutura educacional como um todo. Então, volto para você. Beleza. Acho que quando a gente discute, né, essas questões que vocês três trouxeram, Atílio, Muti e Conrado, a gente está falando muito sobre crescimento estruturante, né? A gente pensa no Brasil de hoje se estruturando para o desenvolvimento. Então, a gente pincelou um pouco de como o papel de cada um de forma coordenada e conjunta faz a transformação. A transformação educacional é o nosso tema aqui, mas eu acho que ela é uma das verticais do desenvolvimento, né? Então, é muito interessante entender que todos vocês, as falas se complementam, né? A gente enxerga que juntos realmente o trabalho já está acontecendo e ele vai ter maior potencial ainda para acontecer. E aí, Conrado, eu queria também citar um artigo que você escreveu em 2018, no qual você fala sobre a baixa qualidade da educação e seus impactos para a produtividade. E aí eu queria ouvir também de vocês três se vocês enxergam e como enxergam as relações, né, entre produtividade, educação e conectividade, como esses três eixos juntos podem dialogar e como o papel de cada um de vocês, seja BNDES, seja Cisco, seja Huawei, podem entrar para melhorar a si próprios e também ao Brasil dentro dessa correlação de educação, conectividade e produtividade. Conrado, também começa contigo, mais uma vez. Tá bom. Bom, acho que a experiência internacional demonstra, e é justamente isso que está no artigo, né? Está disponível ali no blog de desenvolvimento do BNDES. A experiência internacional mostra claramente que existe uma correlação direta, né, entre aumento dos índices da educação, né, da qualidade da educação, da aprendizagem e a produtividade. Acho que sim, algumas questões que a gente pode destacar, né? O Brasil ele perde uma capacidade, né, produtiva, um capital humano ao longo de todas as suas etapas de educação básica, né? Alguns números que impressionam que apenas 60% dos jovens, em torno de 60%, um pouquinho mais dos jovens, concluem o ensino médio até 19 anos, né? Então a gente já perde ali mais de 2/3 dos jovens que sequer concluem o ensino médio. E dessa parte que conclui o ensino médio, você tem alguns índices de aprendizagem que são consideravelmente baixos, pegando ali a aprendizagem de matemática adequada, você vai ficar com algo em torno de 10%, e de português um pouco mais de 20%, né? E são aí dados extraídos a partir do IDEB. Está claro, então, que a educação, a conectividade, né, e o uso da tecnologia, né, a incorporação da tecnologia como uma ferramenta, ela pode vir para contribuir
nos diferentes aspectos desses resultados que eu falei aqui brevemente. Acho que pode contribuir aí para aumentar o engajamento, tentar reduzir a evasão do estudante, que começa ali ainda nos anos finais do ensino fundamental, mas que essa evasão vai se aprofundando, principalmente no ensino médio, e aí trazer uma educação ali que esteja mais conectada até com as competências, com os desafios que a gente tem agora para o século XXI, dessa forma buscar um engajamento maior dos estudantes, e também a ferramenta diretamente como uma solução aí para reforçar, né? E a gente hoje tem tantas tecnologias que podem ajudar aí a aumentar o nível de proficiência do estudante desde o início lá do ensino fundamental, do processo de alfabetização durante toda a sua trajetória escolar, seja na alfabetização, na aprendizagem de português, matemática, de outras disciplinas, e a gente vai vendo ali que essas deficiências elas vão se acumulando desde cedo e que vão resultar no final nesses indicadores que eu comentei de evasão ou de baixa aprendizagem, né? Então, acho que juntando, né, a gente poderia ter com resultados melhores, né, de aprendizagem e de conclusão, redução da evasão, um desenvolvimento de capital humano muito melhor no país, estudantes muito mais preparados já para o mercado de trabalho, isso falando em produtividade, e também para a sua vida, né, ali para o desenvolvimento das suas vidas, também seria muito importante, que é outro aspecto importante, que é o outro aspecto ainda mais importante da educação, né? Acho que é isso. Legal, Dani. Bom, a pergunta é bem interessante aqui nesse tema. Um dos temas que nós nos dedicamos muito aqui na Cisco também é o tema de cidades inteligentes. E eu cito isso porque uma das bases de estudo nosso é que uma cidade inteligente, ela atrai mais capital, ela traz mais pessoas, ela atrai mais startups, o que diretamente gera mais impostos para aquela cidade. E a questão da conectividade, ela passa a ser essencial desde que você tem uma política pública muito bem estabelecida, um programa muito bem construído, um planejamento muito bem detalhado e executado, por óbvio, né? De novo, aquilo é meio. Mas, de fato, quando você tem uma questão de conectividade, a gente tem aí já as demandas novas desse novo modelo de telecomunicações, com 5G chegando também. Então, isso tudo deve melhorar a universalização dessa conectividade. Você vê grandes trabalhos de expansão também sendo feitos pela própria Telebrás, pela RNP, que são redes governamentais de conectividade, backbones governamentais, que vão estar tocando locais, ou estarão tocando os locais onde as operadoras convencionais não chegam, fomentando o comércio de local ISPs em cidades menores. Comento tudo isso porque quando a gente leva esse negócio para o tema da educação, o emprego do futuro está na formação de pessoas que conheçam esse mundo de tecnologia também. Se alguns empregos vão, outros virão. Hoje a gente tem uma demanda no mercado nacional de 500 mil vagas na área de tecnologia não preenchidas por falta de capacidade, com pessoas com capacidade e conhecimento intelectual sobre o tema. Então, de novo, você levar conectividade dentro de um plano estruturado, dentro de um programa estruturado de conhecimento, de educação, fomentando aquilo, trazendo aquilo com uma educação mais robusta, você começa, inclusive, a expandir a base de conhecimento e fomento de conhecimento nos grandes centros. Volta ao tema de cidades inteligentes. Uma cidade inteligente é aquela que provê informações ao seu gestor, serviços qualificados ao seu cidadão, mas que também gera um ecossistema de negócios diferenciados, com base em quê? Pessoas com conhecimento que têm um nível e geram de volta para aquela cidade a sua recompensa através de pagamento de impostos locais. Então, Dani, há uma correlação muito grande quando a gente comenta de produtividade, educação e conectividade, sem dúvida alguma. Bacana. Tílio?
Difícil falar depois dessas duas falas, mas eu farei o possível. Muito em linha com o que o Muti falou, e eu concordo, essa questão da empregabilidade, principalmente vamos chamar do nível técnico, né? Todo mundo tem visto as profissões do futuro, né? Nós temos as mais diversas futuras profissões, né? Algumas já estão em curso em 2020, outras estão a ser criadas, que nós nem sabemos, mas eu arriscaria dizer que a maioria dessas futuras profissões, vou dar um exemplo, técnica de saúde para o uso de inteligência artificial. Então, isso já é uma demanda, já existem muitas aplicações de inteligência artificial na saúde, mas tirando os médicos e os profissionais de TI capacitados, não tem um nível médio. Então, é o que eu arrisco dizer, a maioria dessas futuras profissões, elas não necessariamente são de nível universitário, muito pelo contrário, eu acho que elas são do nível médio, do nível técnico, dessa formação de escola técnica, do nível profissionalizante. Não estou desmerecendo e nem desinteressando esses jovens a fazerem as suas carreiras universitárias, muito pelo contrário, você pode começar do lado profissional e depois se especializar, como o próprio Muti já disse, os cientistas de dados é uma evasão muito grande no Brasil, nós temos muito poucos, e o que tem, nós estamos perdendo para países que têm uma demanda um pouco mais antiga que a nossa, mas o que eu queria dizer assim, muito desses esforços, como as empresas de tecnologia têm feito, eles têm que ser direcionados para esse nível médio também, para aumentar essa capacitação, porque a demanda é muito grande. Esses dados que foram falados aí de 500 mil, é um dado da Brascom, a Brascom atualiza esses dados anualmente, então tem uma demanda na nossa área de um número muito grande por falta de profissionais capacitados, né? Então, complemento a fala dos meus colegas com esse ponto aí das novas profissões. Bacana. Gente, o tempo passou voando. Eu acho que não sei se todos conseguiram reparar, mas a gente já está no horário de encerrar o nosso debate. Acho que a fala que vocês trouxeram, Conrado, Muti, Atílio, introdutórias, acho que elas foram tão ricas para mostrar realmente onde estamos, o que já foi feito, e muita coisa já foi feita por parte dos trabalhos do BNDES, da Cisco e da Huawei. E como vocês também já estão enxergando o futuro, que eu acho que essa talvez seja a mensagem mais importante. Os trabalhos estão sendo feitos, sim, para mitigar o desafio que a pandemia trouxe, essa aceleração de processo que a pandemia trouxe, mas enxergar que tanto o setor público quanto o setor privado já está trabalhando ativamente e olhando de forma estratégica a questão da educação, traz uma dimensão real de como o setor de tecnologia, assim como o setor de governo, juntos estão trabalhando para que essa revolução educacional aconteça e que ela vai gerar realmente todos esses impactos positivos em todos os caminhos. Então, eu queria agradecer profundamente. Foi uma honra mediar esse debate e aprender com vocês três. Então, Conrado, muito obrigada. Muti, muitíssimo obrigada. Atílio, muitíssimo obrigada. Acho que foi um grande crescimento pessoal. Saio daqui enriquecida para trabalhar muita pauta para fazer esse país melhorar, e eu vejo o quanto vocês estão fazendo e é um motivador para todos nós. Então, em razão do tempo, eu vou encerrar essa participação agradecendo a vocês, agradecendo a participação de todos que nos acompanharam. Espero que essa mensagem também seja construída por todos que participaram desse debate. Lembrando que a gente continua com o painel Telebrasil nessa tarde, vamos discutir a questão do leilão do 5G, e esse debate vai estar disponível no site do painel Telebrasil, para quem conseguir assistir nas nossas redes, nas próximas horas. Então, vamos divulgar esse material, tem muita informação, muita política pública já está sendo feita, muita política privada também já está sendo feita, e eu acho que com essa mensagem a gente encerra, e eu desejo uma boa tarde, que a gente continue trabalhando junto pela educação do país. Uma boa tarde, gente, um abraço. Boa tarde, pessoal, um abraço a todos, felicidades. Um abraço, tchau. Celulares e serviços de acesso móvel à internet revolucionaram o mundo atual. Trabalho, informação, diversão e lazer estão disponíveis a qualquer hora e em todos os lugares, com simples toque no smartphone. O Brasil já possui 225 milhões de acessos móveis. É o 5º maior mercado do mundo para banda larga móvel.
A cobertura 4G já está em 5.000 municípios e a revolução por aqui está só começando. O mundo já está na transição para o 5G, a nova geração de serviços móveis que tem velocidades muito maiores, permitindo o uso intensivo de vídeos e aplicações industriais. Também possui tempo de resposta bem menor, possibilitando serviços de realidade virtual, telemedicina e até mesmo o desenvolvimento de veículos autônomos. E ainda permitirá o desenvolvimento de redes dedicadas para cada tipo de serviço, para atender a indústria 4.0, vídeos em ultra alta definição e muitas outras aplicações digitais. No Brasil, o 5G vai começar com o leilão das principais faixas de frequência. As políticas públicas devem permitir a ampliação das redes de banda larga móvel. O leilão deve priorizar investimentos que vão ampliar a infraestrutura e os serviços acessíveis. Para viabilizar o 5G, o país vai precisar de 5 vezes mais antenas do que no 4G. É uma ampliação grande que esbarra na legislação de muitos municípios. Em 300 deles, as leis são tão restritivas que poucas antenas são autorizadas e os processos podem levar até 3 anos. O 5G é seguro. Estudos científicos comprovam que o sinal não tem qualquer efeito nocivo nas pessoas. A saúde de seus consumidores e a segurança das redes são prioridades das empresas de telecom, que têm seus equipamentos certificados e homologados, sob rigorosos critérios de segurança, por órgãos e autoridades em diferentes países. O 5G é essencial para o futuro da economia digital. Deve ser aberto a modelos de negócios inovadores e acessíveis aos consumidores. É para isso que trabalham as operadoras de telecomunicações, para assegurar que o 5G também revolucione e transforme o Brasil.